tem uma ideia, por que não dizer um projeto? O projeto mais perigoso que uma mulher na época poderia idealizar: visitar o cemitério a fim de poder ver de volta aos seus olhos o homem que olhou para ela quando ninguém podia olhar para ela. Quando você vê a história narrada que eu acabei de citar, todo ser humano, quer seja crente ou não, tem dificuldade de entender a pessoa de Maria Madalena. Uma mulher que pela cultura era chamada de prostituta, adúltera, suja, iníqua. Maria não tinha uma boa reputação naquela época. Maria não era muito querida, Maria não era amada. Maria carrega dores na alma, carrega feridas. Todo ser humano aqui milita contra a ansiedade. A ansiedade é a porta de legalidade para todos os males emocionais. É por isso que enquanto você dorme, enquanto seu corpo está cansado, sobrecarregado, a sua mente na cama não consegue dormir, porque você já começa a militar pensando no dinheiro que vai pagar a conta no dia seguinte. Maria de Magdala é uma pessoa que me chama a atenção, e não foi eu que escolhi esse texto, mas o próprio Espírito de Deus para essa quinta-feira, porque enquanto eu me ajoelhava para clamar ao Senhor pela mensagem, Ele disse para mim: você não prega o que quer, hoje aqui você fala o que eu quero. E o texto que eu prestei atenção no meu coração foi sobre o ministério de Cristo. 3 anos e meio ele investiu nos discípulos. Ele vinha pregando, ele vinha ensinando, ele vinha curando, ele vinha ministrando na mente deles. Irmãos, imagina o que é um homem na figura de um proletário, na figura de um homem com a sua imagem pesada. Jesus não tinha uma beleza que chamasse a atenção, e nem um globo ocular colorido. Jesus, quando você olhava para ele tinha a aparência de um proletário. E o que é um proletário? O cara proletariado é um camarada que vende água de coco no sinal. É um homem que trabalha como servente de pedreiro. Jesus não tinha beleza, só que o que chamava a atenção enquanto ele estava aqui na terra era a boca dele. Quando ele abria a boca, as coisas passavam a se materializar. Eu comecei a estudar, quando eu comecei a me libertar, lá atrás, quando eu era neófito, na fé, novo convertido, eu comecei a ver uma coisa que me chamou muito a atenção. O primeiro homem na terra a diagnosticar, trazer o diagnóstico da ansiedade, não foi Freud, pai da psicologia, foi o próprio Senhor Jesus. Essa palavra ansiedade, na época, minha pastora, era uma palavra que começou a chamar a atenção da sociedade do povo. Jesus foi o primeiro homem a dizer isso aqui, ó: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Porque meu Pai que está nos céus, Ele cuida dessas coisas. Olhai para os lírios do campo, essa erva que nasce murcha, meu Pai cuida de cada uma delas. Olhai para as aves do céu, e a multidão olha. Assim na volta ele diz: essa ave que passa não semeia e nem afia, meu Pai cuida delas. Aí ele diz assim, ó, ele não para o texto, ele continua o sermão dizendo: qual dentre vós é o pai que o filho pede um pão e vai lhe dar uma pedra? Qual dentre vós é o pai que o filho pede um peixe e vai lhe dar uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, o que fará meu Pai que está no céu? Veja, perceba que antes do Galileu manifestar cura em leproso, devolver todo o movimento a paralítico, ele primeiro quer trabalhar na mente, irmãos, porque não adianta eu receber o milagre e continuar a minha mente presa ao passado. Jesus para o sermão e ali a multidão começa a costear e diz assim: quem ele pensa que é? Para nós que não tem que trabalhar, irmãos, porque Jesus fala para eles não se preocuparem, para não ficarem ansiosos. Aí ele continua o sermão e a gente fala esse versículo, né? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e mais coisas vos serão. Jesus pregava isso, Jesus ministrava isso. Eu estou falando do maior revolucionário da história da humanidade. Se você ouvir sobre Jesus, sua vida nunca mais é a mesma. O que acontece na igreja, o que acontece no meio pentecostal, por que tem tanta rebelião, divisão, fofoca, traição? Por que tem tanta frieza? Tem gente escolhendo igreja bonita, poltrona, telão, ser notado, filmado, famoso, mídia, seguidores, números. Mas eu vejo um homem que começou lá no deserto da Judéia. Ele desceu ao Jordão por um outro nômade que tinha nome de profeta na terra quente. Jesus era tão
Aquele que seguia ele dizia: importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém e lá ele seja morto, mas ao terceiro dia ele. Então Jesus já falava sobre a sua morte. Amém ou amém? Amém. Amém.